E aí, galera, eu tava refletindo aqui sobre cobrança profissional, sobre dar o seu melhor, sobre conquistar a vida dos seus sonhos. E eu queria compartilhar essa reflexão com vocês aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Melina, tenho 24 anos e eu gosto de falar de assuntos diversos, principalmente sobre desenvolvimento pessoal. Então, galera, eu tava refletindo aqui sobre a vida no geral, mais especificamente sobre o profissional, sabe? Eu, eu sou nova ainda, eu tenho consciência disso. Só que eu me sinto fora da curva, sabe? Assim, eu me sinto aquele 1% que quer mais da vida, sabe? Aquele que quer buscar, aquele que quer lutar e aquele que quer fazer as coisas acontecerem. Durante muito tempo eu fiquei perdida, pulando de galho em galho, sabe? Na questão da vida profissional. Uma hora eu queria fazer concurso, outra hora eu queria fazer Enem, outra hora eu queria empreender, outra hora eu queria tentar coisa no digital, enfim. Nunca tinha clareza do que eu queria, na verdade. E eu não tinha foco, sabe? Assim, eu não parava assim para pensar e falar assim, eu vou focar durante um tempo nisso. Não tinha esse foco. E eu acabava me comparando muito com as pessoas, né? Eu ficava refletindo, pensando, visualizando, imaginando, conquistando aquilo, tal. Mas às vezes aquilo não era nem meu sonho, é porque eu vi, por exemplo, no Instagram, e eu me enxergava fazendo aquilo, entendeu? Mas não era o que eu queria realmente, é porque eu ficava me comparando e acabava me dando ansiedade, eu ficava perdida, como é que eu faço, qual o caminho que eu tenho que trilhar, o que eu tenho que fazer para conquistar isso. Isso acaba esgotando o nosso emocional, né? Porque primeiro que o sonho não é seu. Segundo que às vezes você pensa assim, cara, eu já me perguntei várias vezes, por que eu quero isso? O porquê eu quero conquistar isso, sabe? E 90% das vezes eu nem sabia o porquê eu queria aquilo, entendeu? Às vezes por aprovação, tipo, provar que eu posso, tá? Mas provar o quê? Provar pra quê? Sabe assim, eu comecei a refletir sobre isso, eu não preciso provar nada pra ninguém, entende? E eu tenho que ter clareza do que eu quero, dos meus objetivos e o que eu quero conquistar nessa vida. E depois de pensar muito, né, eu passei por muitas situações, mesmo que eu seja nova, eu passei por diversas situações difíceis, tentei várias coisas também, e eu cheguei à conclusão que a comparação é um câncer, sabe? Tem momentos que, se essa comparação não for positiva, ela vai te prejudicar no fundo da tua alma, sabe? Porque isso acaba acarretando diversos problemas mentais, você acaba se perdendo e você nem se conhece mais. E as redes sociais tá aí para isso, né? Te enganar, te iludir, comparar com vidas que ali não é a vida real, entendeu? Assim, ali é um espelho, ali é uma, eu não vou dizer uma fraude, sabe assim, mas ali é uma maquiagem que ninguém vai te contar a realidade, entende? Só que eu demorei muito para ter essa clareza. E depois de muito tempo, né, refletindo, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para mudar um pouco essa minha mentalidade em relação à realidade, né? Porque tudo que a gente quer conquistar nessa vida, todos os seus objetivos, tanto pessoais como profissionais, você vai ter que passar por um processo para poder chegar lá, sabe? E eu vou contar para vocês a experiência que eu tive. Eu corri a maratona do Rio e eu já era corredora e tal, mas todo mundo sabe que o ciclo de maratona é muito difícil, né? E eu comecei esse ciclo em janeiro, eu passei 6 meses treinando, feito uma condenada para poder fazer essa maratona. E o meu objetivo era finalizar ela bem, e concluí-la com muito amor, concluí-la sorrindo. Eu me visualizava sorrindo, sabe? Assim, chegando na linha de chegada, sabe? Assim, com aquela emoção. E para eu poder viver esse momento, viver esse objetivo, eu tenho que passar pelo processo de treinos, alimentação, dormir bem,
Eu tenho que abdicar de muitas coisas para poder alcançar esse objetivo. E depois de 6 meses de muita exaustão, de muito trabalho, de muitos treinos, eu consegui concluir ela bem, no tempo que eu queria para minha primeira maratona. E depois de passar por esse processo, eu percebi que tudo mesmo, galera, tudo que você colocar na sua cabeça, se você viver o processo, você vai chegar lá, sabe? Num período da maratona eu errei muito, eu me frustrei. Quantas vezes eu terminei o treino chorando por ter quebrado, por ter sentido a perna, por não me sentir bem, por ter dado dor de barriga. Cara, eu vivi muitas coisas ruins, mas em nenhum momento eu pensei em desistir, sabe? Eu me frustrei, eu errei em algum momento na alimentação, errei. Só que eu consegui ajustar ao longo do caminho, sabe? Ao longo do percurso, até chegar no meu objetivo, que era correr e finalizar bem a maratona. Eu gosto de falar que eu passei 6 meses na universidade, a maratona foi a prova e a medalha foi o diploma, né? Assim, de conclusão. E eu aprendi muito nesse período, nesse ciclo de maratona, que nada é impossível, sabe? Assim, nada é impossível. Quando você se dedica, quando você foca, quando você tem disciplina. E desse período aí da maratona, eu tô buscando trazer essa energia pro meu profissional, sabe? Eu sou gestora de tráfego e também eu trabalho numa empresa na parte administrativa e também a parte administrativa, operacional e também sou responsável pelo site. E eu sei que para eu construir algo grandioso, eu vou ter que passar por grandes batalhas, sabe? Porque todo sonho requer processos e, gente, é dolorido, tá? É dolorido, é muito exaustivo e só que vale a pena, sabe? No final vale a pena. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem eu concluindo a minha maratona. Me emocionei muito, assim, foi um momento épico, assim, para mim, sabe? Um momento único. E eu não. Eu lembrei de todos os processos que eu passei, sabe? Toda a frustração também que eu passei durante a corrida, durante esse ciclo, né? Mas eu queria falar para vocês que essa energia que eu tive na maratona, né? Nesses processos, do todo o caminho que eu percorri, eu tô tentando trazer pro meu profissional, sabe? Porque assim, você já sabe o que você quer. Eu já sei o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, sabe? Mas às vezes o caminho, a gente não sabe o caminho, sabe? Assim, é difícil você. Eu já errei muito, mas também eu já acertei muito. E às vezes você vai ter que tomar decisões difíceis. E eu tô nesse processo de tomar decisões que às vezes você pensa assim, cara, isso vai mudar muito a minha vida, mas vai ser necessário, entendeu? E decisões difíceis dói, entendeu? Dói. Mas para ir pro próximo nível é necessário abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas. E é isso, galera. Se você tem sonhos, nunca desista deles, sabe? Porque uma hora você vai conquistar. Trabalhe, viva o processo, mesmo que seja dolorido, não desista. Se você tem um sonho de fazer concurso, continue estudando, continue acreditando que Deus vai te honrar. Se você sonha com o Enem, fazer faculdade, essas coisas, continua estudando que Deus vai honrar você. Sua hora vai chegar. E se você sonha em empreender também, assim como eu, né, que já empreendo também, a gente vai ter nossa virada, sabe? A gente vai conseguir faturar aquilo que a gente sonha. E o céu é o limite. A gente pode ser o que a gente quiser. No meu ciclo de maratona, eu tive experiências extraordinárias. A minha conclusão da maratona foi para mim algo que fala assim, Larissa, se você botar na sua cabeça, se você botar na sua vida que você pode, você vai conquistar. E foi isso que eu
canalizei, né, essa energia do eu posso, eu quero e eu vou conseguir. Mesmo que demore, não importa o tempo, mas eu vou conquistar, eu vou ter a minha virada de chave dentro do digital e eu sei que eu vou conquistar coisas grandiosas. Assim também como eu acredito em você e sei que você vai passar naquela prova que você tanto sonha, sabe? Entrega nas mãos de Deus, acredita nos seus sonhos, ora, jejua, entrega esse propósito nas mãos de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai te honrar. Continue sonhando, continue acreditando, mas continue principalmente trabalhando em prol. Porque se você colocar o chão, se você colocar os pés, não se preocupe que Deus vai lhe dar o chão, vai lhe dar todo o suporte que for necessário para você chegar a esse objetivo. Não desista dos seus sonhos. Um beijo.